Boa tarde. Eu agradeço o conselho. Assim, não vou contar quanto tempo exatamente, mas sou técnica em contabilidade. E lá, quando eu fiz o curso, eu não imaginava que hoje poderia estar com a contabilidade na minha vida com uma perspectiva muito diferente da que eu tive no curso técnico, que eu sequer ouvi falar de qualquer coisa parecida com o que eu estou olhando hoje, que, na verdade, é reflexo das mudanças do mundo que a gente vive, com tecnologia e com novas formas de uso de dados, e que exige dos profissionais de variadas áreas, e inclusive da contabilidade, de se permitir surpreender e conseguir encontrar formas para tentar ajudar o mundo a se responder em relação a coisas que ainda são muito, como a Sandra falou, são pujantes, mas são muito instáveis. E aí, esse é um dos desafios. Eu fiz a graduação em produção cultural, e na época eu tinha muito interesse pelo uso de dados, até mesmo pela minha formação na contabilidade. Quando fui fazer a produção cultural, eu não olhava quase nada exatamente de arte sem pensar no que estava por trás nos custos, no planejamento, nas formas de pagamento. E isso acabou me levando a ter necessidades que o produtor cultural, de um modo geral, acaba não olhava lá quando eu comecei a graduação, mas que passou a olhar com o tempo, que é de ter informações mais estruturadas para fundamentar os seus projetos e para responder em relação aos resultados que ele encontrava ou não, inclusive os resultados econômicos e financeiros. E aí eu fui para a graduação, no mestrado, fiz um trabalho com indicadores culturais, mas a questão dos valores relacionados à produção de arte e cultura eram sempre difíceis de responder, como hoje ainda são, mas tem um pouquinho mais de possibilidade de resposta. E aí, em 2016, quando eu fiz o processo seletivo para o doutorado, a minha questão, eu já tinha conversado com o meu orientador, que é o Marcos Cavalcante, da COP. Meu trabalho é no IBICT, que é no UFRJ também, ele participa dos programas da Engenharia e da Ciência da Informação, e ele foi uma das poucas pessoas que eu encontrei trabalhando ativos intangíveis aqui no Rio de Janeiro. E com a perspectiva de questionamentos em relação a valor, com uma percepção bastante aberta sobre o que se entende por valor, porque desde das diferentes linhas de pensamento na filosofia, que são os primeiros a falar sobre o valor, a gente tem muitas possibilidades de resposta. E aí, fechando a possibilidade de resposta de valor simbólico e econômico, que é o que a gente fala na cultura, eu acreditei que com ele eu poderia encontrar caminhos para tentar responder algumas coisas. E aí, no ano passado, eu fiz um curso lá no doutorado que era sobre algoritmos, que era sobre cultura de algoritmos, e eu fui me surpreendendo com coisas que foram surgindo durante o curso, que tinham muita relação com a produção de arte e cultura, em especial com os muitos exemplos que surgiam sobre Netflix e Spotify, Deezer, SoundCloud. Netflix acabava sendo a plataforma de audiovisual meio consenso na hora de dar exemplos. Na música tinha uma variedade um pouco maior. E aí, pensando que eu estou no doutorado na ciência da informação, algumas questões são iniciais, são bem básicas dentro da ciência da informação, que é em relação a termo, palavra ou conceito. E aí, assim, eu não vou me ater a dizer se é termo, palavra ou conceito, mas falar de expressões que a gente usa quando a gente está falando de ativos intangíveis, de cultura, pensando na perspectiva do uso de algoritmos e de Big Data, que, em especial, que é ativos, o que são esses ativos, que ativos existem nesse contexto, a intangibilidade, a não materialidade desses ativos. E aí a gente tem o CPC 04, que fala da não materialidade desses ativos, que são ativos sem substância física. Então, a gente tem a referência que eu uso para falar da intangibilidade dos ativos é da contabilidade. Os métodos possíveis, e aí entra uma complexidade muito grande, porque a gente não tem consensos sobre métodos, em especial quando a gente está falando de intangíveis, que tem aspectos quantitativos e qualitativos relevantes. Então, o uso de um método ou de consensos sobre métodos é muito pouco comum.
as questões relacionadas à marca, e aí a gente vai entrar em algumas questões mais específicas para frente, mas a gente vê que a relação dos ativos intangíveis e valor são muito importantes quando a gente olha para as diversas marcas que existem hoje. E todo tipo de bem ou serviço acaba se convertendo em uma marca para conseguir criar aproximação com seus públicos. Possibilidades de avaliação e mensuração, que a gente avalia de alguma maneira e encontra formas de metrificar e de traduzir isso em números para tentar aproximar de alguma maneira na tradução em relatórios ou na explicitação de referenciais no tempo e no espaço para dizer que algo tem um recorte com uma dimensão tal em um lugar e, comparativamente, em outro lugar, qual é a dimensão que eles têm, ou que tinha um ano antes ou um mês antes. Isso na contabilidade é super comum, quando você tem os exercícios, quando você tem os meses que você tem a apresentação dos resultados das diferentes atividades das instituições. E a questão dos mercados. Mercado, antes, quando a gente pensa na realidade, quando a gente pensa em comprar um saco de pipoca, eu vou comprar o saco de pipoca, em geral, numa relação geográfica de distância de onde eu consigo alcançar mais rápido dentro das minhas necessidades e das características que esse produto tenha. Quando eu falo de um serviço ou de um produto que não tem substância, esse mercado não tem essa aproximação física e esse recorte, essa especificidade física. O mundo é o limite. Então, eu posso contratar um serviço, ou ouvir uma música, ou assistir um filme, ou ler um livro no formato digital, que eu compro numa plataforma que está num lugar onde está todo mundo dormindo agora e eu estou acordado, ou eu posso fazer isso enquanto está todo mundo lá acordado e todo mundo que está à minha volta está dormindo, mas eu resolvi fazer lidar num fuso diferente. E aí, Keller e Machado falam sobre o valor da marca, considerando que eles dizem respeito ao efeito diferencial que o conhecimento da marca tem sobre a atitude do cliente em relação àquela marca. Então, quanto eu conheço da atitude do meu cliente em relação à marca, que aí ele já fala ali em relação àquela marca, ele não fala nem em relação àquela instituição, aquele produto ou aquele serviço, é em relação àquela marca. Quando eu falo Havaianas, ela pode ter um monte de produtos, mas eu falo uma marca que gerou uma referência por identificações e por características que são desenhadas em função de aspectos que eu tenho na persona da marca e que eu faço com que meu público, com meu cliente, conheça para que eu tenha essa identificação na comercialização dele em momentos futuros. E aí, para a gente começar a pensar mais objetivamente, esse era o ranking, segundo o ranking de 2008 e de 2018, das 10 empresas mais valiosas. 2008 foi do Best Global Trends e de 2018, que foi atualizado, acho que em junho, da Econométrica. A gente tinha, em 2008, Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE, Nokia, Toyota, Intel, McDonald's, Disney e Google. A gente tem, agora em 2018, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Berkshire Hathaway, Alibaba, JP Morgan, Johnson & Johnson e ExxonMobil. Então, são marcas que às vezes são do mesmo grupo, da mesma empresa, mas são marcas diferentes. Porque a gente está falando da avaliação da marca, a gente não está falando da empresa ou da instituição. Então, é a marca Alphabet em relação à marca... Porque, assim, você vê que a Google não está ali, né? Entre as 10 de 2018. Então, alguma coisa aconteceu na construção das marcas que pode ser um branding da instituição, que tem várias marcas, Google é uma delas, que, no final das contas, é uma carteira significativa, mas que não é o produto que tem a maior marca no momento. E aí a gente tem o ranking das empresas que mais crescem em 2018. E a gente vê ainda um outro contexto. A gente vê aqui, porque há alguns meses tinha uma questão para saber quem seria, porque isso aqui não está
não é o mais atualizado, isso aqui é um ranking de junho. Então, assim, tinha uma concorrência entre essas três, quem seria que valeria $1 trilhão primeiro, e a Amazon foi quem chegou na frente. Só que quem mais cresce, entre as que mais crescem, a Amazon não está. Então, a chance de, talvez, até o final do ano... A Amazon, desculpa, a Apple não está. Talvez, até o final do ano, pode ser que a Amazon passe à frente dela, porque, pensando numa outra referência, entre as que mais crescem, está a Amazon, e nem, a Apple não está entre as 10. Então, assim, e é um mercado muito... É uma relação muito dinâmica, com muitas variáveis, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, assim, a produção e a circulação de bens e serviços, ela está diretamente relacionada a essas condições de mercado, que são baseadas em fluxos de conteúdos informativos, mudanças técnicas e tecnológicas e a inovação. Se a gente olhar, mesmo as empresas com perfil tradicional, como, por exemplo, a Boeing e a Petrobras, elas são empresas que têm processos relacionados a mudanças técnicas e tecnológicas, a investimentos em inovação, que muitos dos seus produtos têm desempenho otimizado com o uso de conhecimento, com o uso de investimento em capitais que não necessariamente, em insumos que não necessariamente os insumos materiais, mas insumos imateriais, que são como, por exemplo, resultados de pesquisa e desenvolvimento. Na indústria cultural, a gente vê que é um segmento que é intensivo em informação e conhecimento. Por exemplo, se eu pego um pacote de 100 folhas com textos escritos por mim e um pacote de 100 folhas com textos escritos pelo Saramago, qual é a diferença no valor simbólico e econômico desses dois pacotes de 100 folhas? É o conteúdo que existe expresso neles. É a informação que está disponível ali. Então, na indústria cultural, se eu assisto a um filme que foi produzido pelo Spielberg, ou se eu assisto um filme produzido por um cineasta jovem que acabou de sair da graduação em cinema ou de um mestrado em cinema em qualquer lugar do mundo e que ainda não é conhecido pelo grande público, a referência do conteúdo que o Spielberg desenvolve na direção do filme, melhor, das características que o Spielberg desenvolve na característica do filme que ele entrega e do jovem que ainda não é conhecido, podem ser muito parecidas. Mas a capacidade do conteúdo que está associado à marca Spielberg tem de circular e de alcançar mais pessoas, inclusive pelo simples fato de dizer que é um filme do Spielberg, vai levar com que o fluxo dessa informação seja maior, alcance mais pessoas, e se a gente pensar que alcançar mais pessoas pode significar mais bilhetes vendidos numa sala de cinema, ou mais acessos pagos para você assistir o vídeo pelo telefone, ou pelo computador em casa, ou na sua Smart TV, significa valor econômico e simbólico e circulação de conteúdo relacionado a uma marca que faz com que você alcance mais mercados. E aí isso está associado à apropriação, à elaboração e à reelaboração desses conteúdos que são, além de informacionais, são cognitivos, porque eles acessam os nossos afetos, mobilizam as nossas emoções e nos envolvem a partir dessa relação informação e comunicação com aspectos de conteúdo e emoções que a gente ainda desconhece perceber qual é a dimensão disso. Nesse sentido, dado informação e conhecimento, dado na ciência da informação e algumas áreas que lidam com isso, é bem comum a gente falar, dado é o material bruto, informação é o que você desdobra a partir da análise desses dados, e conhecimento é o que você consolida a partir do conteúdo que você produz nas análises dos dados com a informação que você constrói ali. E aí, isso nada mais é do que intangível produzindo valor. Nada mais é do que fluxo de informação
em bens e serviços, e aí, nesse contexto, se a gente pensar em audiovisual e música, na indústria cultural, no mercado cultural. Se a gente pensa em produção de valor, a gente está pensando também em produção de riqueza. Não é exatamente uma relação direta se a gente pensar no valor simbólico. Mas se a gente pensa o valor simbólico numa relação direta com produção de valor econômico, a gente produz riqueza necessariamente. E esse é um dos fundamentos de alguns dos mercados, não só da cultura, do produto cultural, mas dos produtos associados a eles. O contexto apresenta que os dados, há algum tempo, os dados eram nada mais do que alguma coisa que a gente podia usar ou não. Hoje, se a gente pensar naquele ranking de instituições, de empresas, de marcas que a gente viu mais lá no começo, os dados são a principal matéria-prima de algumas delas. Se a gente pensar, por exemplo, que a Alibaba, não sei como falam, né? Que ela comercializa produtos e serviços culturais, não só culturais. Que a Amazon também faz isso, mas que os dados que eles têm, quando eu faço a busca por um livro, por um CD, ou por qualquer outro produto, porque a Amazon, por exemplo, em outros países, vende mais produtos do que vende aqui no Brasil. Parece que nos Estados Unidos eles começaram há pouco menos de um ano a comercializar roupa. Então, assim, qualquer dado que eu tenha, por busca de informação que eu faça na plataforma, por uma compra que eu faça ou não, se torna insumo para que ele cruze com outros conjuntos de dados de outras pessoas ou outros conjuntos de dados meus de outros momentos, e isso se torne matéria-prima para que ele trabalhe, por exemplo, anúncios na minha página que não vão ser iguais ao anúncio na minha... por exemplo, os anúncios na minha página no computador do trabalho não são iguais aos anúncios na minha página no computador de casa, se eu não tiver acessado, por exemplo, automaticamente com o mesmo e-mail. Se eu acesso o mesmo e-mail, por exemplo, um e-mail Gmail, eu tendo a carregar o histórico de informações junto quando eu acesso no navegador, e automaticamente as informações tendem a agregar e me oferecer coisas parecidas. Mas se eu não acesso o mesmo perfil que dá aquelas minhas características, eu tendo a ter uma oferta de anúncios diferente nas diferentes plataformas. Nesse curso do ano passado, lá no doutorado, o professor falava para a gente, traz o computador e faz agora uma busca no seu smartphone e no computador. E os resultados não eram iguais, porque os históricos de uso são diferentes. Então, se eu não acesso meu Instagram em momento nenhum no computador, mas acesso no telefone tem um conjunto de informações um pouco maior sobre mim que no computador não vai ter. Se eu só acesso o aplicativo do Facebook no telefone e não acesso no computador, a minha busca, meu histórico de informações acessado no telefone, no smartphone, vai ser ainda outro. Então, o conjunto de dados que eu ofereço a partir do ambiente que eu acesso, ele é um importante insumo. E ele é potencializado para a comunicação e para o marketing, que são os elementos essenciais, tanto para a produção das identidades das marcas, quanto para a nossa identificação com elas e as nossas decisões de consumo no dia a dia. Esse fluxo de informação, ele muda as relações de tempo e espaço. Então, assim, a gente olha para algumas coisas e tem uma proximidade com elas que geograficamente ou historicamente, aparentemente, numa análise fria, elas não teriam. Então, quanto maior a nossa aproximação com um certo tipo de conteúdo, a nossa relação espaço-temporal com ele e o nosso poder de tomada de decisão a partir delas também fica diferente. E isso é extremamente relevante nas estratégias de comunicação e comercialização, em especial de bens e serviços culturais. Nessas referências, os mercados eles refletem não só as referências territoriais próximas, como eu tinha falado. Se eu vou comprar um saco de pipoca,
a minha referência geográfica próxima tende a responder melhor do que se eu for comprar, sei lá, até mesmo um perfume. A minha relação de tempo e de necessidade de uso do perfume é diferente da minha relação de tempo e de uso da necessidade da pipoca. Então, eu posso comprar um perfume que eu vou receber daqui a alguns dias e não vou comprar um saco de pipoca que eu vou comer daqui a alguns dias. A tendência é comprar um saco de pipoca que eu vou comer daqui a pouquinho, ou imediatamente assim que eu recebo. E aí, nesse processo, entra um recurso que são as plataformas de negócio. As plataformas de negócio, elas agregam informações e, dependendo do gestor da plataforma, se é a mesma empresa que tem diversos negócios dentro dela, traduzidos em diferentes plataformas, ela vai agregar ainda mais informação sobre o usuário e ter ainda mais poder de se aproximar do atendimento da necessidade do usuário e do atendimento da sua necessidade de alcançar mercados. E aí, como os algoritmos, o Big Data e o processamento dos dados vão ajudar? É que ficou, com a distância fica um pouco pequena, mas aí da televisão talvez vocês consigam ver. Vocês identificam algumas das marcas de plataformas de audiovisual e música que estão aí presentes. Uma delas, propositalmente, está no centro, é a maior, tem uma cor que chama a atenção. Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar na Hulu? Hulu é um similar da Netflix, que foi financiada, olha a corzinha aqui, olha a corzinha aqui, pela Amazon, para tentar alcançar territórios na Ásia, que era onde a Netflix ainda não tinha muito mercado. Só que eles não conseguiram se dar tão bem. Mesmo tendo a Amazon um conjunto de dados significativo, quando a Netflix começou a entrar, ela começou a também conseguir alcançar mais do que a Hulu lá na Ásia. E aí, assim, mais uma vez, é o volume de dados que eu tenho acesso, é o volume de informação que eu consigo extrair no cruzamento desses dados para alcançar os diferentes públicos que eu tenho e fazer chegar até eles o meu produto. A Netflix admite há algum tempo que essas informações não servem só para eles oferecerem conteúdo. Serve para eles produzirem conteúdo. E aí vocês já devem ter ouvido falar do caso House of Cards. House of Cards, eles admitem que eles criaram a série a partir dos dados dos usuários da plataforma. Eles entendiam, quem conhece um pouquinho da Netflix, você tem uma assinatura que tem perfis diferentes. Então, eu não preciso acessar o perfil da minha irmã, nem ela o meu, cada um acessa o seu. E eles vão saber, dentro de uma família, qual é o padrão de interesse, de comportamento, do gosto de cada uma das pessoas. E aí, assim, sem nenhuma teoria da conspiração ou maquiavelismo, esses dados são usados para oferecer de forma customizada o conteúdo que vai atender melhor a um jovem de 20 anos, ao pai de 50, ou ao, sei lá, ao sobrinho de 9 anos que chegou ali para fazer uma visita e que vai usar o perfil restrito para criança. E eles conseguem entender qual é o padrão. E aí tem textos que falam, por exemplo, que é levado em consideração a velocidade que as pessoas rolam a página, a posição que o cursor fica quando você para. Você vai ver o filme, você deixou o cursor, em que parte da tela ele ficou? Porque depois de um tempo ele apaga. Mas o cursor está ali posicionado. E o algoritmo lê em que posição o cursor ficou. E isso significa coisas para eles. Então, assim, eles dizem que a leitura dos dados dos usuários funciona para eles como o Waze funciona para o motorista na rua. Dá a orientação, o sentido e a velocidade que eles podem se dirigir para atender e levar o cliente deles à melhor satisfação. E aí, o acesso aos conteúdos faz com que você reconheça os benefícios em escala e em volume, mas também os benefícios econômicos e simbólicos para as pessoas, para as organizações, organizações de um modo geral, e as empresas associadas às organizações. As organizações podem ser, por exemplo, países.
a produção econômica a partir dos intangíveis, para alguns países, representa parte significativa do seu produto interno bruto. E aí as políticas que esses países estruturam, junto com as instituições que estão sediadas lá ou não, mas que fazem parte do seu mercado, elas são beneficiadas nesse processo de economia através de plataformas digitais. E aí o uso dos recursos tecnológicos, ele permite que você visualize as mudanças nas dinâmicas dos fluxos, mesmo quando o usuário não percebe que ele está fazendo uma mudança que ele está tendo uma mudança de comportamento. Além de produzir dados, como eu falei, que são insumos para não só oferta de mais conteúdo, mas para produção de mais conteúdo no futuro. Por que esses dados ajudam a entender as tendências de comportamento do público que o público não entende que tem? Porque eu sei que eu estou fazendo, mas muitas coisas que eu faço eu não penso sobre o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo movido por tomadas de decisão racionais, mas também por emoções, por aspectos cognitivos que eu, às vezes, não alcanço. Mas que os recursos de Big Data, com volume significativo de dados e com rastro do meu histórico de dados por muito tempo, faz com que essa leitura da máquina guarde um padrão de comportamento meu que eu desconheço. Porque a minha memória não guarda, dizem que até um instinto de sobrevivência, não guarda tudo o que eu faço. Imagina se a minha memória guardasse todas as sensações que eu tive hoje, da hora que eu acordei até agora. Quando eu escovei os dentes, quando eu bebi água, quando eu desloquei na rua. Não é viável humanamente. Mas a máquina não só registra, como processa e extrai informações a partir disso. Esses recursos, eles permitem a ampliação do alcance de mercado e adaptações a conformações e costumes. Então, assim, recursos estatísticos de previsão e predição a partir do volume de dados trabalhados favorece que as análises nas plataformas sugiram antecipações, previsões do que pode vir a acontecer. E isso se torna elemento para as tomadas de decisão dos gestores e para desenho de estratégias de marketing. Assim, quem trabalha com marketing, com estudos de tendência, sabe que, por exemplo, agora, na Itália, provavelmente, na França, estão acontecendo reuniões para saber qual é a cor que a gente vai usar no inverno daqui a 10 anos. Só que isso antes era feito de forma mais intuitiva, com estudos, com elementos, com volume de informação mais limitado, sem juízo de valor em relação ao limitado. Com a tecnologia e o volume de dados, o conjunto de dados para uso disso se torna maior, a velocidade de processamento em relação a isso também, e a adaptação no tempo também se faz favorecida. E aí, como é que a gente faz para capturar e processar os dados? Os algoritmos, segundo o Ed Fink, que é um autor, acho que, britânico, ele diz que os algoritmos são máquinas culturais, são máquinas de linguagem. Algoritmos são fórmulas matemáticas que traduzem lógica, né? E eles são programados, e aí, assim, eles não são programados de forma... Assim, existem milhares de algoritmos para o que se deseje. Eles são programados por seres humanos para coletar dados e para ajudar a analisar informações de perfis variados. Mas também, algoritmos são utilizados para fins de naturezas variadas. Por exemplo, nós somos seres algorítmicos. Um dos algoritmos mais essenciais é o nosso DNA, que não se repete. Mesmo irmãos gêmeos têm um código diferente de outro. Então, assim, não há nada de maquiavélico. Há usos e processos de análise a partir dessa ferramenta que é matemática, que é lógica, logo é filosófica, e que a gente pode ter extrações de informação delas e fazer usos
comerciais, inclusive usos que são de interesse social. Com a tecnologia, essa circulação ela se emancipa do espaço físico. Com o digital, ela se emancipa do espaço físico, ela ganha outras escalas. E a expansão dos ambientes de coexistência para as múltiplas identidades se faz mais presente. Por quê? Quando eu tenho uma plataforma que não me oferece um anúncio padronizado para eu comprar a mesma coisa que uma mulher da mesma idade que eu, que a mesma escolaridade que eu, mas que tem outro padrão de comportamento em relação a algumas coisas que não é exatamente o mesmo que eu, passa a ser levado em consideração. Então, digamos que eu e uma outra pessoa da mesma idade que eu, com a mesma escolaridade, nascida no mesmo lugar, mas que torcemos para times diferentes, mas que dormimos e acordamos em horários diferentes, tendemos a assistir programas em horários do dia diferentes. Antes tínhamos anúncios que nos tratavam a partir de idade, sexo, faixa de renda e escolaridade. Com os algoritmos, eu agora posso ter as minhas necessidades atendidas de um modo muito mais customizado e próximo do que eu sou na diversidade em relação a uma outra pessoa com um perfil muito parecido, mas não igual ao meu. E isso evidencia, nas geografias eletrônicas, as possibilidades de construção que a gente tem dentro delas. E aí o processo de produção de dados, ele vai se basear em modelos de trabalho interativo. Quando a gente tem, por exemplo, plataformas diferentes integradas, e a gente tem a combinação de dados dessas diferentes plataformas, e toda vez que eu acesso alguma coisa, esse conjunto de dados é alterado, e às vezes a plataforma que eu estou usando de uma coisa que não tem nada a ver com uma outra, elas se conveniaram e eu não sei. Então, assim, eu agendei cabeleireiro num aplicativo. Só que o aplicativo está vinculado com, sei lá, com a loja que eu compro roupa. Eu não sei que eles estão associados, mas eles estão associados. E eu assinei um termo de uso lá, quando eu comecei a usar as duas plataformas, que eu disse que eu permitia. Eu não li, ou melhor, eu li, eu não prestei atenção, mas eu disse que eu permitia que eles usassem. Então, esse processo de produção de dados de forma distribuída, mas também de forma aproximada e associada, ele permite esse modelo de trabalhos interativos nessas comunidades digitais, virtuais na internet, que favorecem esses processos operacionais e de inteligência a partir de repetições de processos. Posso botar uma máquina para repetir uma palavra 500 vezes por minuto, enquanto eu não vou conseguir digitar essa palavra 500 vezes por minuto. E esses processos de repetição dão a possibilidade dessas, como diz o Ed Finn, dessas máquinas culturais e de linguagem, pelos processos repetíveis, extrair informações que humanamente nós não conseguimos. Pela teoria de rede, que eu falei lá que a gente vive em plataformas de negócio, a gente vive em plataformas de negócios, na verdade, as economias em rede, o Barabadi, que ele trabalha, é um físico que trabalha a física relacionada a diversas áreas, uma delas é a economia, ele é um dos nomes da referência de teoria de rede hoje. A teoria de rede ela tem nós que são relacionados por que têm links entre eles. Essas relações entre esses nós, na economia, também traduzem potencialidades e oportunidades, ou não potencialidades e deixam de traduzir oportunidades. Nesse sentido, a estrutura interligada desses nós e os laços entre os diferentes nós vão conformar e reestruturar relações de mercado. De que maneira? A gente já falei aqui algumas outras vezes, quando eu tenho um produto comercializado com anúncio numa plataforma, e esse anúncio ele é beneficiado por estar na minha página quando eu estou assistindo um filme que não estaria na minha página se eu não estivesse assistindo aquele filme.
Se eu estivesse assistindo uma outra coisa, o anúncio que estaria ali seria outro. Então, essas relações não favorecem só a quem está comercializando o produto, elas também me favorecem. Porque, e aí, mais uma vez, sem maquiavelismos, quando eu estou acessando um certo tipo de conteúdo, eu tendo a estar mais disponível e receptivo a outro tipo de conteúdo. E aí, as análises cognitivas, na perspectiva do marketing, da comunicação, são muito importantes para relacionar esses aspectos. Então, a natureza algorítmica desses processos, das plataformas de negócios, ela é confirmada como uma vantagem competitiva. Mas quem está à margem do processo perde em competitividade. E aí, assim, se a gente pensar especificamente olhando para aspectos culturais, em 2014, eu acho, o SESC fez essa pesquisa de públicos de cultura, onde uma proporção não desprezível de pessoas dizia que consumia, fruía, acessava conteúdo cultural, basicamente música e audiovisual por plataformas, e as decisões tomadas por fazer isso em casa e algumas vezes não ir ao cinema estavam relacionadas, naquela época, pelo perfil de perguntas que eles fizeram, não à violência ou qualquer outra coisa, mas ao fato de já se estar na rua tantos dias trabalhando e fazendo tanta coisa, que se eu posso acessar isso do conforto da minha casa, eu vou fazer. E aí, a gente tem, no mercado cultural, uma outra concorrência, que a gente tinha as salas de cinema, das salas de cinema tinha os cineclubes, aí passou-se a ter as videolocadoras, aí tem a TV a cabo, e tem as plataformas, e agora as plataformas têm a Smart TV, mas tem a plataforma na palma da mão. Então, às vezes, eu não vou... Não, eu vou sentar lá no play do prédio e eu vou assistir. Não importa onde eu esteja. Inclusive para o acesso, e aí reforça esse relatório da PricewaterhouseCoopers. Há alguns anos eles têm feito relatórios de... eles fazem relatórios de tendência. Eles se baseiam num documento internacional sobre ativos intangíveis, então eles levam em consideração os ativos intangíveis, as referências internacionais da contabilidade em relação aos ativos intangíveis, e eles têm feito estudos sobre tendência de mercado no entretenimento. No relatório desse ano, os relatórios deles saem por volta de junho, tinha saído não muito antes, ou saiu um pouco depois, mas foi próximo, o relatório da PNAD contínua, onde esse comportamento de público aqui, esse estudo de tendência aqui, e a pesquisa da PNAD, o resultado da PNAD contínua de 2017, dialogam muito proximamente. Aqui as pessoas já diziam que preferiam ficar em casa para consumir. Aqui, a tendência é que o mercado de streaming cresce de forma exponencial, já alcança algo em torno de 60% do mercado em alguns países, e a tendência é de crescer nos próximos 5 anos a uma velocidade de aproximadamente 5% ao ano. A PNAD contínua mostra que onde a gente tem acesso disponível e significativo de internet de qualidade, o acesso ao streaming para música e audiovisual está em 64% no Brasil. Então, assim, é um mercado que se conforma de uma outra maneira, que mostra oportunidades e que apresenta desafios aos mercados tradicionais, por exemplo, as salas de cinema, em relação ao que se oferece, ao como você atrai o público ali para dentro. Considerando que, nas plataformas, eu conheço intimamente o meu público. Na sala de cinema, eu não conheço intimamente o meu público. Ainda, calma. Esse relatório é do ano passado, referente a 2016. Um grupo financiado pela Comissão Europeia fez um estudo sobre cadeias de valor digital na União Europeia
E uma coisa que eles apontam é que as estatísticas oficiais, os levantamentos tradicionais de dados, já não atendem às necessidades de conhecer os mercados. E apontam, no levantamento de 2016, publicado no meio do ano passado, que é necessário encontrar outras formas de coleta de dados, mais dinâmicas e velozes, para que se consiga atender a demanda do mercado, se colocar nela e alcançar o atendimento do mercado de produção de valor na cadeia de arte no mercado digital. E aí aqui tem música audiovisual, tem a parte de livros, tem acesso a conteúdos de patrimônio pela internet, então, assim, tem um conteúdo significativo que não se restringe à música e audiovisual. Esse aqui é um levantamento sobre tecnologias de informação e comunicação feito no Brasil, que também aponta o interesse. Ele não teve uma coleta de dados de perguntas, ele teve um conjunto com levantamento de dados básicos, mas teve grupos de estudo convidando pessoas com perfis diferentes e perguntando a elas sobre seus interesses e gostos, que já sinalizava um pouco para a importância que os recursos de tecnologia de informação e comunicação começavam a ganhar no mercado de arte e cultura, inclusive no Brasil. E aí aqui não vai dar para ver direito. Esse é o perfil do Lattes, de um menino que eu conheci na UFRJ. Ele trabalha na Sony e ele foi fazer mestrado profissional. E a dissertação dele é sobre o mercado da música pós-streaming. E uma coisa que teve no ano passado, uma semana de atividades, onde nós tínhamos que apresentar nossas pesquisas aos nossos colegas. E eu fiquei surpresa com a pesquisa do menino, que eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, a música, na época do vinil, era vendida música. A música, hoje, é suporte para vender outros produtos. Então, o conteúdo, o fluxo da informação, ele serve para vender outras coisas. Por exemplo, um artista, quando lança, aí vocês vão lembrar de vários casos, quando ele lança uma nova música, pipocam anúncios com ele, vendendo calça jeans, tênis, carro, assinatura de telefone celular, venda de comida por aplicativo. Então, assim, você vê que as informações, o volume de dados que é capturado. E aí, por que o pós-streaming? Ele fala, por que o pós-streaming? Porque no streaming, você associa o download ou o acesso ao conteúdo à pessoa que está fazendo. Há um perfil, há uma persona que tem características e que, dependendo do padrão dela de comportamento ali, você conhece muito mais e tem maior capacidade de atender aos interesses dela culturais. Mas quem trabalha com produção cultural sabe que cultura, arte, é cultura-arte, mas que carrega todo um conjunto de valores e costumes junto com ela. E aí, assim, isso aqui é uma experiência recente, eu conheci há uns 10 dias, uma matéria do El País que uma amiga mandou, e eu fiquei surpresa como está se usando o algoritmo presencialmente na cultura. No mercado varejo, eu assisti uma apresentação na Firjan, há um mês e meio mais ou menos, onde falavam de omnicanalidade. É o conjunto de diferentes canais que são utilizados e cruzados simultaneamente para a comercialização de produtos. E o exemplo que a moça dava era um exemplo super legal, que aí era ela falou, as pessoas entram em lojas de roupa e a taxa de conversão, a taxa de venda de produtos, não chega a 30%. As pessoas acessam conteúdo pela internet, acessam as plataformas das lojas e tem uma taxa de conversão um pouco maior. E existe um recurso do marketing hoje, que é juntar as duas coisas. Então, eu tenho o perfil no aplicativo, eu tenho o perfil na plataforma, onde eu compro as coisas, e eu tenho um aplicativo. E quando eu entro na loja com o aplicativo, a bonequinha fala comigo, ou o bonequinho fala com o indivíduo, com o homem, aquela roupa que você viu está na arara à sua direita. Aquele sapato que você consultou tem no seu número nessa loja. E isso potencializa as vendas significativamente.
Porque as pessoas, sabendo, elas às vezes já acessam de casa, vão à loja só para saber se na loja tem. Se o aplicativo não falou com ela, é porque na loja não tem. Então, ela vai embora dali e entra em outra. E isso favorece a experiência, uma experiência lúdica. A gente quer coisas lúdicas no nosso dia a dia. E aí, nesse sentido, a experiência com o uso de dados no mercado, no mercado de um modo geral, não só no mercado de produção cultural, de conteúdo audiovisual ou de música, mas na comercialização de qualquer produto, ele sinaliza com o uso de dados que ele pode antecipar o desejo, mas não é antecipar o desejo. Eu sei do nada, aquele anúncio que apareceu do lado, que clicou, que eu fui para a página da loja que eu gosto, que o meu login fica lá assim 100% do tempo, e que eu tenho aplicativo no meu telefone 100% do tempo, e que aparece um alertinha, a boneca com aquela voz maravilhosa, dizendo para mim que ela sabe onde tem o que eu quero. Ela não está antecipando o meu desejo, eu só contei para ela, mas não lembro que eu quero aquilo. Ou, mesmo que eu não possa ter, que eu bem que gostaria. E aí, isso aqui ainda não é exatamente isso. Esse aqui é a Galeria Uffizi, uma das principais instituições de arte da Itália. Recebe, em média, 3,5 milhões de visitantes por ano. Tem obras como essa aqui, que a gente já viu num monte de fotos em livro, revista e memes. E tem esses dois indivíduos. Esse é o Ike Schmidt, segundo as fontes que eu li, o primeiro não italiano, diretor de museu italiano, crítico de arte. Agora, em novembro, não sei se faz 2 ou 3 anos, que ele é o gestor da Galeria Uffizi. E esse, Henri Muttini, diretor do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade de L'Aquila, na Itália. O Ike chegou ao Uffizi e ele mexeu com tudo. Ele mudou a disposição das galerias, ele mudou a disposição das obras, baseado em estudos, segundo o que eu li. Eu mandei e-mail, mas eu não consegui resposta ainda, eu mandei e-mail há pouco tempo. Estudos de observação do público, que eles devem ter observado, mas registrado, não ficou só na memória, em relação à experiência do público dentro do museu. Então, eles redesenharam exposições, eles redistribuíram galerias. E agora, a experiência de 3 domingos, o trabalho desenvolvido pela equipe do Muttini utilizou algoritmos para sugerir às pessoas os melhores dias e horários para que eles vão ao museu. Pensando que boa parte das visitas nos museus europeus acontece no verão, verão tem sol forte, de 2 a 3 horas de espera na fila, eles passaram a fazer cobrança de valor diferente, em dias e horários, com uma outra preocupação, que, assim, além das tantas horas na fila, tem uma questão que os europeus têm se preocupado muito, que é com terrorismo. Então, filas muito grandes por muitas horas expõem as pessoas a riscos. Expor as pessoas a riscos ligado a uma instituição expõe a imagem da instituição a risco, o que pode fazer com que ela perca valor. E aí, você vê aqui, você tem, esses links são para venda de ingresso antecipado. Então, você pode acessar lá e, no seu planejamento de viagem com a família, o museu funciona na terça de manhã com um preço muito melhor do da sexta à tarde. Se a gente está aqui na terça de manhã, a gente pode ir lá, inclusive porque o museu tende a estar mais vazio e eu posso ver a minha obra com mais tranquilidade. E aí eles levam em consideração, por exemplo, que pelos dados de observação que eles têm registrado, eles sabem que as pessoas ficam, em média, entre 50 minutos e 6 horas dentro do museu. Em média, o volume significativo de pessoas fica entre 2 a 3 horas. E aí tem uns textos muito engraçados que falam assim, os que ficam 50 minutos são os que entram para fazer selfie. Inclusive, você sabe que é o público que entra para fazer selfie, ponto. E isso é levado em consideração no conjunto de dados que é analisado no fluxo de pessoas
que foi transformado pela equipe do professor Mussini em fluxos de informação, em um conjunto de dados, que fez com que o AIC tivesse possibilidade de tomada de decisão e ajuste na gestão do equipamento cultural para melhorar a experiência das pessoas, para minimizar riscos em relação à imagem da instituição e para oferecer às pessoas também oportunidade de, não, eu quero ir com todo mundo lá mesmo, cheio, na sexta-feira, no domingo de manhã. Ou não, eu quero ir na quarta-feira de manhã e poder ficar 20 minutos na frente daquela obra, que vai ter menos pessoas à minha volta. Então, eles estão se aproximando do que as plataformas já fazem, utilizando algoritmos, que eu mandei no e-mail para o Mussini perguntando qual foi o conjunto de dados que eles usaram, se eu poderia, expliquei da pesquisa que eu estou fazendo, assim, como eles vão atualizar essa base de dados. E aí, conversando com os alunos da engenharia do UFRJ, da graduação, eles me falaram de algumas empresas no Brasil que têm aplicativos em relação a isso que shoppings têm usado. Então, alguns shoppings já têm alguns equipamentos com câmeras e com sensores e oferecem às lojas, inclusive sobre o comportamento do público dentro da loja, do tempo de exposição que as pessoas ficam na frente da vitrine, do tempo e da área de circulação que elas fazem dentro das lojas. Então, assim, tem uma coisa que em análise de dados, em análise geográfica de dados, a gente tem, são as manchas de calor, né? Então, tem as áreas que marcam, que são as áreas com maior circulação de pessoas, as áreas mais frias, que são de menor circulação de pessoas, que pode fazer com que o gerente da loja entenda qual produto ele coloca onde, qual dia e horário da semana, e isso pode servir numa exposição, isso pode servir na distribuição de atividades, inclusive dentro de um centro cultural, de uma feira de livros, de uma feira de artesanato, na oferta de qualquer tipo de serviço e produto cultural. A tecnologia, ela existe e a gente ainda precisa conhecer um pouco mais dela para se apropriar e extrair melhor valor. E aí, que perspectivas a gente tem, né? A gente olha para esses ambientes e começa a perceber a consolidação do uso de dados, o entendimento do fluxo dessa informação, como, através dos conteúdos culturais com o uso da plataforma, como recurso efetivamente. A gente percebe esse ambiente favorecendo oportunidades de captura e análise de cenários com o uso de algoritmo e recursos de Big Data. De cenários, por quê? Porque a gente tem um acúmulo de informação numa série histórica mais significativa. E aí, uma coisa que eu estava conversando aqui, antes de começar a falar com vocês, é que, assim, que eu vou falar daqui a pouco, mas vou acabar me antecipando, que é em relação às desigualdades existentes. Quem tem acesso financeiro para instalar certos tipos de equipamento ou para ter uma mão de obra capacitada para fazer isso, tem um diferencial de mercado em relação a outros que não têm. Então, isso se apresenta como um desafio. Na sociedade do conhecimento, onde fluxos de dados e informação são o insumo, são a matéria-prima, as plataformas culturais e as economias em rede, elas representam espaços para a realização de negócios, mas também importantes ambientes para a percepção das dinâmicas da produção e da circulação, considerando os acréscimos de valor com as análises dessas dinâmicas. Em relação à dinâmica algorítmica, é importante perceber que elas têm um nível de sensibilidade, mas que a gente tem que ter um nível de sensibilidade e de perspicácia para questionar algumas respostas e não simplesmente aceitar as respostas que vêm. Porque uma coisa é o padrão. Só que quem trabalha com análise de dados sabe que o desvio ao padrão te dá muito mais respostas, ou melhor, te dá muito mais oportunidades. O padrão te dá respostas.
o desvio das respostas te sinaliza oportunidades. Então, olhar simplesmente para o ranking das 10 mais e não olhar para o ranking das que mais crescem, pode fazer com que eu ache que eu estou a primeira no ranking e que ninguém vai me pegar. Só que o outro está na minha cola e na semana seguinte está na minha frente, porque o mercado é dinâmico. Então, a percepção, a sensibilidade para identificar as possibilidades e de entender a necessidade de uma boa classificação, da organização dos dados e dos métodos, das formas de mensuração apropriadas, é bastante importante. A natureza subjetiva de todas essas atividades traz uma complexidade ainda maior, porque a gente pega e fala assim, não, porque está 40 graus. Já aconteceu comigo há um tempo, eu fiquei assim, eu entrei num shopping e saí não mais que 1h30 depois, e a temperatura tinha caído tipo 8 graus. Eu não estava prestando muita atenção, não vi se tinha nuvem, se tinha vento, se não tinha, mas eu entrei e saí não muito tempo depois, e tinha havido uma variação de temperatura significativa. A percepção, e aí, assim, as subjetividades dos sinais que o clima podia estar me dando antes de eu entrar no shopping, eu não li. Eu só vi que estava quente e que estava marcando lá 30 e poucos graus. E eu saí, a temperatura estava bem mais baixa, marcando 20 e poucos graus. Eu não prestei atenção. Se eu não olhar os referenciais de temperatura, pressão e todas as outras características do meu ambiente com os dados que ele me dá, e focar só no indicador de que está vendendo mais nesse dia da semana, eu não vou chegar às possibilidades. A gente tem que ver como vai acontecer com a Galeria Uffizi, que tem uma questão para colocar de lá ainda. Metodologicamente, é importante, como eu tinha falado no começo, reconhecer que métodos tendem a ajudar a responder algumas questões e que são eficientes em alguns contextos. E aí uma questão que é bastante cara à contabilidade, que é o padrão metodológico para a produção de relatórios, para a extração de resultados, e essa questão dos intangíveis, da avaliação dos intangíveis, do valor desses intangíveis traduzido nos relatórios econômicos das instituições, é muito importante. É essencial falar dessa necessidade de, não sei se de consenso, mas de talvez de transparência em relação aos métodos usados. Eu cheguei ao valor de mais de $1 trilhão para a Apple por esse caminho. Para que todos os outros que digam que tem ou não tem 1 trilhão, façam o mesmo caminho e me digam, não, eu não tenho de fato 1 trilhão. Ou não, olha só, eu tenho até mais de 1 trilhão. Agora, se o meu método está fechado, não é nada que as pessoas conheçam ou que possam replicar ou reproduzir, eu não estou questionando o resultado, não, só estou dizendo, falando o padrão metodológico utilizado para você dizer que alguma coisa é numericamente, em especial quando a gente fala de mercado, de valor econômico e financeiro. Então, a disseminação de informação e a transparência na comunicação em relação aos processos e aos padrões utilizados para o processamento dos dados também ainda é um desafio. Uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos é necessária, não dá para fazer uma análise só quantitativa quando a gente tem ambientes relacionados a intangíveis, com todas as suas subjetividades. É importante a gente perceber que a circulação de bens e serviços ela tem impactos nos usos e nas condições de coleta dos dados, assim como em relação a aspectos como segurança dos dados, direito à privacidade, transparência dos algoritmos utilizados e os processos envolvidos. No começo desse ano, acho que em abril ou maio, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na Europa. O Brasil tem um marco similar de data próxima. Assim, eu tenho o direito de dizer, mas aí eu tenho que ler os termos, né? E, às vezes, decidir que eu não vou usar uma ferramenta, uma plataforma, porque eu não quero ceder os meus dados. Porque, muitas vezes, tem um professor que ele fala que nenhum serviço de plataforma na internet é gratuito. A forma como a gente paga é que é diferente. Então, os meus dados, só meus, que eu tenho numa planilha, que a plataforma me ceda, sozinho pode não valer nada. O valor que ele tem
é no conjunto, é no volume, é nas possibilidades de produção de análises e de extração de resultados a partir deles. Então, é importante a gente reconhecer a importância que os nossos dados têm e em que medida a gente está sabendo ou não usar isso. E em que medida a contabilidade tem como considerar isso. Que recursos a gente tem para dizer que esse é um dos grandes capitais que o ser humano tem hoje. Tem uma metáfora que é muito utilizada, que está virando até, está querendo começar a entrar em desuso, que é o uso do dado como petróleo. Ele tem muito valor, ele é um insumo extremamente importante, mas, assim como o petróleo, ele também tem muitas possibilidades de risco, ele tem muitas possibilidades de poluição, ele tem muitas possibilidades de produção de outros produtos. Produção de produtos ficou meio estranho, né? Mas, sabe? Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso. E também prestar atenção na perspectiva do escopo dos mercados. Mercados globalizados e transnacionais atendem a necessidades globalizadas e transnacionais. Mas a gente sabe que essas plataformas têm as informações detalhadas e têm recursos para entender mercados locais, mercados específicos. O desafio é qual é o nível de desigualdade que esses mercados locais têm para coletar, produzir e ou usar os dados sobre a sua realidade. E entender que ela vai concorrer com os mercados transnacionais, mas que ela atende a necessidades específicas. E reconhecer qual é a dimensão do seu mercado, qual é a característica do seu público, qual é o seu potencial de crescimento, em que medida. E de que maneira ela também produz e adiciona valor, porque nenhum mercado ele é construído só com as grandes empresas, com as grandes marcas. Hoje, a gente tem uma percepção, como eu falei, o Ed Finn, ele fala do algoritmo como máquina de linguagem, como máquina cultural, como máquina produtora de significado e uma importante leitora das nossas emoções. É importante a gente entender o lugar de liderança paradigmática que a gente tem dado aos dados hoje. E entender também as orientações que eles têm dado às sociabilidades. A gente vê que com os dados é possível reconhecer a diversidade. Mas alguns usos que nós mesmos fazemos estão nos levando a escolhas comuns. Então, se a gente tem uma possibilidade de diversidade, por que não explorar a diversidade e seguir no caminho de fazer sempre o mesmo? Por que, ao invés de, às vezes, acessar a plataforma e buscar uma coisa diferente, a gente só liga e espera para ver o que ela tem para oferecer? É claro, vamos ver o que ela tem para oferecer, mas quem sabe perguntar para ela o que ela tem de diferente? Isso pode, inclusive, enriquecer as informações dadas aos algoritmos e as respostas que ele pode trazer para a gente, inclusive dar para os outros. Os dados convertidos em informação, conhecimento e usados como conteúdo cultural, eles são estratégias de negócio. Hoje, isso é estratégia de negócio. Não levar em consideração isso é mais ou menos o que uma das entrevistas de um dos gestores da Netflix, acho que, eu não vou lembrar o nome da revista agora, que diz que, assim, é andar de olho fechado quando eu posso ter alguma coisa que me ajude a me orientar num caminho, fazer um caminho mais curto, um caminho mais seguro. Então, por que não reconhecer essa importância e esse diferencial estratégico que os dados podem trazer para a gente? E aí, isso se torna a gente está usando a expressão de mercado-mundo, porque eu não tenho mais, mesmo o meu mercado local, ele é muito orientado por aspectos globais, porque todo mundo hoje, de alguma maneira, tem acesso a informações de diferentes lugares do mundo. Esse mercado-mundo de plataformas de acesso e conectado por diferentes links, ele está relacionado a essa nova geografia digital, onde
é um fenômeno já não tão recente, de uma banda coreana, da Coreia do Sul, que fez uma turnê estrondosa no Brasil há pouco tempo. Sei lá, uns 2, 3 anos. Acho que se não fosse a tecnologia, o acesso a esse conteúdo seria muito mais difícil que esse grupo tivesse acessado um volume tão grande de pessoas aqui e feito uma turnê tão expressiva. E aí, assim, essas reterritorialidades globais e digitais, elas desenham uma diversidade, elas mostram para a gente o desenho de uma diversidade nos territórios, e esses fluxos sem matéria, esses fluxos de coisas que a gente não pega, mas que, na verdade, traduzem a gente, eles desenham cartografias que a gente não vê, mas que orientam o nosso dia a dia, como empresa, como pessoas, como país, como blocos, como associações de empresas, como blocos de países. Essas territorialidades, elas são apropriadas nos contextos dos negócios e não adianta dizer, elas estão em todos os lugares da nossa vida. Fazer de conta que elas não existem pode ser um limitador às nossas possibilidades de negócio e também às nossas possibilidades como consumidor. Eu, por um tempo, resistia a usar algumas plataformas porque eu não queria dar os meus dados, aí eu usava no perfil dos outros. Mas, assim, tem uma hora que não tem mais como. Não dá para você ficar pegando o perfil dos outros o tempo inteiro porque eu não quero oferecer os meus dados. Vai lá, o preço é esse, paga ou não usa. Não sei se é só assim, mas é o recurso que a gente tem hoje. E aí, discussões sobre isso e a identificação de métodos e a busca por transparência pode ajudar a gente a chegar em outros lugares. Esses fluxos, eles necessariamente eles produzem e constroem boa parte da dimensão de valor econômico e simbólico do mundo hoje. Não dá para dizer que é tudo, mas boa parte deles. Como eu falei lá, do meu pacote de 100 folhas, do pacote de 100 folhas do Saramago, tem uma diferença significativa você ter um Jaguar e ter não sei, e um carro popular de qualquer outra marca, que o popular da Jaguar não é significativamente popular para a gente, né? Não é necessariamente isso. Mas que faz a diferença na compra de um tênis, que faz a diferença na decisão por uma viagem, que faz a diferença na decisão na escolha de carreiras. A gente vê hoje a decisão de muitos jovens por carreiras ligadas à tecnologia e que são carreiras estrito sensu ligadas à tecnologia. Se a gente pensar que a contabilidade tem muita relação com a tecnologia, que eu fiz curso técnico há alguns anos e ainda existiam os livros só no papel, e assim, hoje você tem registros em softwares que te dão possibilidades já de extração de resultados fantásticas. E a tecnologia está presente na contabilidade. É a maneira como a gente apresenta para as pessoas os usos e a onipresença dos dados e das possibilidades de produção de valor dentro dos segmentos que faz com que a gente, às vezes, oriente que não, isso é carreira de jovem vai fazer ringtone, nem se chama mais assim, né? Vai fazer as musiquinhas para o toque dos telefones, vai fazer joguinho no telefone. Só que a gente vai precisar de profissionais de outras áreas. E as pessoas têm que saber fazer as coisas, mas também usar a tecnologia. E a tecnologia ficou obsoleta muito rápido. E a gente precisa se atualizar. Então, talvez, um profissional da contabilidade ligado à tecnologia vai ser aquele que vai se atualizar todos os dias para oferecer insumos para quem está trabalhando a parte mais estrutural e a parte dos processos técnicos da contabilidade, que não vai se ocupar com aquilo ali. Mas são profissionais da contabilidade. Porque quando eu fui fazer o mestrado para trabalhar com indicadores, a minha decisão foi porque eu conversei com um dos professores, que seria meu orientador e depois não pôde, e ele falou, se você não for lá fazer, eles continuarão sendo feitos por economistas que não entendem das coisas como você entende. Então, se você não for lá para entender como fazer,
você não vai poder ajudar os seus colegas a fazer de outra forma. Da mesma maneira, se a gente não tiver profissionais da contabilidade que ajudem a pensar como a gente vai mensurar isso, como a gente vai olhar para essas possibilidades, que tipo de padrão, de fato, tem sido usado que é relevante para os relatórios contábeis, nessas avaliações das empresas, das maiores marcas, porque assim como elas alcançam valores muito rápido, esses valores são perdidos muito rápido. Um caso significativo que aconteceu esse ano foi da Cambridge Analytica, que era uma empresa que valia milhões de dólares e que em uma semana passou a não valer nada. Uma questão de confiança. A confiança era o insumo daquela empresa. E a partir do momento que um monte de questões foi vazada, as pessoas perderam a confiança, pararam de contratar os negócios dela e ela parou de funcionar. Será que as dinâmicas de referência, de construção de valor e de registro, será que os processos... Eu não estou questionando a contabilidade, não, tá? Eu estou questionando para a gente que usa os dados. Será que os processos que a gente está usando para registro dos dados têm sido fiel a traduzir, de fato, o que é o valor disso ou não? Será que essa dinâmica muito rápida, de fato é uma nova realidade? Ou será que ela é um processo e não necessariamente uma nova realidade? Então, assim, são questões que ficam, que eu estou olhando o uso de algoritmos e Big Data para análise dos fluxos, que alguns teóricos têm falado que, nesse processo de produção de valor e de construção de valor de marcas, tem sido significativo nos últimos anos, e olhando para a produção de arte e cultura, que, na verdade, é um argumento que eu tenho, é um suporte para a tradução de valores e costumes de uma sociedade de um modo geral, com algumas variações. Mas, assim, de que maneira a gente pode se apropriar disso e trazer para o campo contábil possibilidades, inclusive de respostas, para esse mercado e dizer, calma, que não é exatamente desse jeito. Pode ser por esse caminho, mas será que, se levarmos em consideração, mas será que, se levássemos, ou se não levássemos em consideração alguns outros fatores, esses, como na estatística falam, esses resultados não poderiam ser melhor acurados? Não seriam mais afinadinhos? Então, assim, o diálogo para isso é bastante... é necessário, é bastante... ele acontece pouco, não é bastante. Ele é bastante escasso, então não é bastante escasso, né? Ele ainda é raro e é necessário. Porque a gente tem visto a comunicação de referências de valores econômicos e simbólicos em relação a algumas coisas que a gente não tem a menor ideia de como ela se construiu, ou de que forma pode se relacionar efetivamente com os padrões que a gente conhece de construção de valor e de tradução de resultados econômicos e simbólicos em alguns contextos. Obrigada pela oportunidade. Oi, obrigada, Dani. Estamos abertos para perguntas. Acho que ficou muitas caraminholas, assim, fiquei pensando em várias coisas. Bem, antes de mais nada, queria me apresentar. Meu nome é Ronald. Eu venho da área financeira, né? Fui convidado pela Daniele, sou amigo dela há muitos anos. E muito interessante do ponto de vista... primeiro dar os parabéns, né, porque ficou muito bem explicado, mas eu vou fazer assim alguns questionamentos para ver se a gente consegue realmente extrair alguma coisa a mais do que o que você já falou. Por exemplo, eu tenho a noção de contabilidade, mas não sou um contador, minha formação é outra, minha formação é marketing, né, também. E quando você fala da questão do uso de dados, eu sempre imagino uma ferramenta para que o contador tenha, né, no meu caso, por exemplo, que trabalho com a área de seguros, previdência, enfim, eu tenho algumas ferramentas que me ajudam a entender melhor como o meu cliente se comporta. São ferramentas fáceis, que eu pago por elas, né, e elas ficam ali disponíveis, me dando informação toda hora.
No caso da contabilidade, eu não sei se eu estou errado, mas a abordagem, eu não sei se ela foi mais para a métrica da análise dos dados, ou basicamente, ela, como é que eu posso dizer? Se ela foi para gerar também valor, para que o contador, por exemplo, consiga gerar outros negócios a partir das informações que ele tem. Vou aprofundar. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer parcerias com contadores. E no meu caso, por exemplo, é um mercado excelente, porque ele tem um cliente na mão, ele conhece todos os números desse cliente, sabe inclusive as necessidades que esse cliente tem no campo, por exemplo, vamos lá, de seguros, enfim, tudo mais. E as informações passam ali na frente dele. Será que não existe uma forma de linkar, né, através do que você falou, que são os dados, também para gerar valor para esse contador e gerar novos negócios para ele? Como é que você entende isso? Não sei se eu consegui me fazer entender aí na minha... Porque tem muita informação, né? Então, de repente, como é que isso pode virar também, agregar valor para esse contador, para que ele possa também, além de ter uma métrica diferente, conseguir também gerar recurso para ele? A minha atuação não é na contabilidade. Então, o dia a dia desse contador, eu não tenho como dizer para você dessa forma. Eu sei que na contabilidade tem muitas ferramentas que são usadas para os processos das rotinas contábeis. Nas leituras que eu tenho feito, ainda é pouco, como eu falei, é pouco padronizado e tem pouca referência sobre métodos para o uso desses dados. Tem uma legislação internacional, tem uma referência de legislação nacional, mas padrão metodológico para algumas dessas coisas eu não tenho encontrado. Por exemplo, eu estava procurando matérias para fazer. E aí eu procurei avaliação de intangíveis, ativos, intangíveis, aí procurei, e eu encontrei a matéria do meu orientador na COP, que é de análises teóricas. Tem, na verdade, uma proposta metodológica, mas é da economia, não é nem da economia, é da econofísica, são físicos que propõem os processos de metrificação da física na economia, mas o que eu penso na contabilidade, e o que eu já ouvi em alguns lugares, é que assim, a contabilidade tem algumas referências, tem alguns pilares, tem alguns princípios. E esse mercado, ele dificulta que algumas dessas coisas sejam feitas garantindo os princípios. Por exemplo, tem princípios na contabilidade que não permitem você dizer que alguma coisa vale sem a referência. Eu estou dizendo que isso vale porque... O porquê? Porque apareceu no jornal tantas vezes? Isso não dá garantia para que as referências contábeis favoreçam que o contador registre que passou a valer isso porque saiu no jornal tantas vezes. Então, assim, a questão metodológica é um grande desafio. Tem um texto de 2007, de José Carlos Marion, é um contador da área de finanças. Ele publicou esse texto e só. A gente tentou falar com ele agora há pouco para ver se ele vinha ao evento aqui. Ele não está trabalhando com isso. Ele falou que não quer falar mais desse assunto. Ele até orientou umas dissertações e participou de banca de tese, mas ele não está mais tocando no assunto. É um dos poucos textos que a gente encontra assim, falando sobre possibilidades de métrica. E ele fala que tem a contabilidade, ela leva em consideração a parte bastante concreta e objetiva. E aí, na metáfora que ele faz de uma árvore, é o visível da árvore. E os intangíveis têm a ver com o não visível da árvore, com o que está embaixo da terra, que são as raízes, que é a qualidade do solo, que é a seiva que circula, que são, por exemplo, também as pragas possíveis. E que, como está no não visível, eu não tenho a referência disso, que pode ser um grande potencial, mas pode ser um grande dano. E como é que eu avalio antecipadamente o que é potencial, o que é dano, e dou a garantia para o registro num relatório, que vai dizer que vale isso, que é isso. São desafios ainda muito grandes que talvez
precisem de uma percepção da dinâmica, da velocidade dessa dinâmica e da necessidade, não sei se da necessidade, mas do desejo de traduzir para esses relatórios essas dinâmicas. Para mim, tem que é o caminho que eu estou tentando seguir com o meu orientador, que vai acontecer só daqui a um tempo, é tentar entender o padrão da dinâmica. E é tentar associar isso, referenciais de risco, por exemplo, como a Bolsa de Valores usa, as bolsas de valores usam, nas flutuações, que tem lá os marcos temporais para você indicar algumas coisas, que tem alguns referenciais, e que usam volumes de dados significativos, e que usam cruzamentos de dados significativos. Mas, assim, é muito incipiente, até porque boa parte dos dados não é que fica perdido. Eles estão registrados de formas diferentes, em lugares diferentes, com padrões diferentes, variáveis diferentes e dispersos. E aí, eu acho que o grande desafio hoje, aí falando inclusive na área cultural, é ter os dados, identificar e coletar esses dados que estão desestruturados e encontrar formas de dar sentido a eles. Diferente de algumas áreas que possibilitam especulações, não no modo pejorativo, mas em fazer projeções e sugerir algumas questões, inclusive em relação a valor financeiro e econômico, que a algumas áreas não é dada essa possibilidade. Então, assim, a contabilidade é uma área que não é mimimi, não é coitadismo, é o que a gente vê no mundo, é manchete, primeira parte superior, capa de qualquer jornal no mundo, se um relatório contábil der qualquer desvio do que se esperava. E aí, como é que você vai dizer, sem ter um padrão formal, reconhecido, legitimado, que aquilo foi feito ou não foi feito naquele padrão para dizer que é ou não? Então, acho que um grande desafio hoje é encontrar referenciais e consenso metodológico para que se possa abrir espaço para diálogo, porque alguns dos princípios e pilares da contabilidade são muito relacionados à segurança, porque o contador ele lida com o registro do patrimônio e de valores, às vezes, muito significativos das instituições e das pessoas, que qualquer desvio não tem perdão, né? Você paga multas graves, você pode quebrar uma instituição, você gera, sabe, perdas de postos de trabalho. Então, é uma área muito sensível em relação a isso. Acho que muito do que a gente não conseguiu ainda em relação à estruturação metodológica é o desafio que a contabilidade tem. Porque se eu não tenho uma forma, não sei se eu poderia dizer segura, mas se eu não tenho uma forma de traduzir o que eu estou fazendo com confiança para o outro, eu coloco o negócio em risco. Então, acho que o grande desafio é atender a aspectos metodológicos com garantia, com confiança, não é garantia, mas com confiança e com transparência, para minimizar os riscos dos negócios. Eu acho que assim, acho que essa é uma mudança de paradigma para a contabilidade, né? O conselheiro Raimundo, que está aí na frente, pode falar um pouco, até, né, se existe um entendimento, mas eu acho que a tecnologia vem exatamente para mudar esse paradigma do contador, não, do profissional da contabilidade, não fazer essa valorização dessa informação. E hoje a gente começa a ver que tem outras plataformas, outras formas que ele pode gerar valor para ele, não, conselheiro? Primeiro, parabéns, eu adorei a sua palestra. E no que tange à contabilidade, né, a gente vive um processo e uma mudança ao mesmo tempo. Existem vários tipos de contabilidade sendo praticadas. Você vê, por exemplo, o caso de um banco em que você estava discutindo sobre a questão da credibilidade. Eu digo sempre para os meus alunos, nenhuma empresa quebra
por falta de caixa. As empresas quebram por falta de credibilidade. E credibilidade é a coisa mais intangível que a gente pode mensurar, ou que a gente tenta mensurar. Eu não estou aqui... a minha experiência agora, eu fui controller de um banco. Cheguei a ser diretor de um banco. Eu espetava um modelo matemático e tomava decisões. E banco é um tipo de empresa que, para cada R$1 de capital próprio, para cada R$1 de capital do banqueiro, há de 10 a 11 de capital dos outros. Um supermercado, se tiver uma estrutura dessa, quebra na mesma hora, porque o mercado não lhe dá mais credibilidade. Me aposentei e, por uma opção de mercado, fui ser perito. E agora me especializei em cisão, fusão e incorporação. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai avaliar uma empresa, os intangíveis são os maiores valores. E a justiça aceita isso de forma graciosa? Não. Você tem que provar isso para o seu cliente, de que aquela empresa vale isso. E isso não é capturado pela contabilidade nas 4 funções básicas ou objetivos básicos: registrar, controlar, mensurar, para informar para uma série de usuários. Um desses usuários é a justiça. E quando você captura essas informações e elas estão capturadas de forma enviesada, não se tem decisão. E você tem que provar isso por outros canais. Qual o canal? Da tecnologia. Excelência, eu fiz aqui uma análise de regressão linear. Isto é uma fórmula que tem 18 variáveis. E isso daí, para ser provado, não há a contabilidade, a estatística e matemática. Então, a tecnologia é tão importante para a nossa ciência contábil e não é utilizada, sabe por quê, professora Daniele, não é isso? Porque grande parte do que se faz de contabilidade é cumprimento de obrigações acessórias, ou sociais ou fiscais. E isso a tecnologia vai engolir em algum momento do tempo. A tecnologia iguala todo mundo em algum momento do tempo. E depois, novas tecnologias vão desigualando. E quem não acompanhar, já era. Então, essa coisa de transmitir ECD, E-social, etc., uma hora vai acabar e vai ser capturado pelo governo essa informação quase que direta. Eu sou de um tempo em que eu fazia o diário. Aliás, professora, eu fazia o borrador. Quem sabe o que é borrador aqui? Eu copiava o borrador com o menino em 1973. Então, do borrador a usar uma plataforma digital, e afinal, em termos de história, eu estou falando de 50 anos, não é tanto assim. Em termos de história, não é nada. E, no entanto, mudou o mundo. E se os nossos alunos e os nossos contadores não se adaptarem, vão morrer. Então, a pertinência, a colocação, a forma de abordar isso daqui, a contabilidade, realmente já mudou. Existem plataformas, professora, que cobram R$50 apenas para fazer obrigação acessória, que um contador vai cobrar um salário mínimo. Por exemplo, qual o cliente vai preferir, professora? Se eu transmito aquilo online agora e cobro só 50, por que eu vou pagar um contador um salário mínimo que só faz isso? Então, não entrou nesse mundo digital, não entrou nesse mundo da informação, não entrou nesse mundo do dado. Aqui, como conselheiro do CRC, eu visitei alguns escritórios e essa informação é absolutamente pertinente. Não transformei isso em pesquisa porque não tabulei os dados. Mas é assim, olha, se tiver algum contador de escritório aqui, me ajude. Eu visitei e perguntei a mais ou menos 30 pessoas. Peguei várias empresas que aquelas pessoas trabalhavam, todas com lucro presumido.
Olha a conclusão que eu cheguei, gente. Metade daquelas empresas podiam passar para o lucro real, em que o cliente pagaria bem menos. Aí eu fiz umas perguntas assim para os colegas contadores. Rapaz, por que você não cobra mais? Você vai dar aqui, esse cliente, só esse aqui, são 80 mil no ano, a menos que ele paga de imposto. Pô, Raimundo, você não tem ideia do que é obrigação social e fiscal de um lucro real. É uma desgraça. E se eu cobrar esses 80 mil, é só se... Aí eu fiz a colocação para ele, né? Bom, é verdade que se as variáveis econômicas aqui se ficarem preservadas, você vai... Isso é média, né? Vai levar esses 80 mil aí ao longo dos anos. Mas se tiver uma outra variável que diminua, não será 80 mil. Isso é verdade. Você tem que negociar isso com o cliente. Não, isso dá muito trabalho. Tecnologia, professora, tecnologia. Obrigado. É bom saber que tem esses recursos e que, assim, é tomada de decisão, né? Eu fiz um curso aqui, sei lá, acho que em 2008, que era para fazer prestação de contas do terceiro setor na Prefeitura do Rio, tinham dois cursos aqui, uma atualização que tinha que ir fazendo, e eu lembro que o professor falava assim para a gente, vocês têm que entender que o tempo passou. O contador hoje, ele vai analisar os resultados e ajudar o dono da empresa a tomar decisão. Ele não pode ficar só lançando. É importante, é essencial fazer os lançamentos, é necessário, são obrigações, mas o contador que consegue apresentar o papel, se apresentar no papel estratégico, ele coloca um diferencial para o cliente dele, que é fundamental. Daniele, só para complementar, primeiro eu queria agradecer as informações, professor, né? E dizer que, como eu falei, eu vim do mercado financeiro, né? E uma das coisas que a gente tinha muita dificuldade quando emprestava dinheiro, né, é porque havia um padrão de informações da contabilidade que nos chegavam, principalmente com base no contrato social. E tem uma coisa no contrato social chamada caráter sucessório, né, que é a questão do falecimento, aquela coisa toda. E sempre vinha um recorte e cola. Já há mais de 20 anos atrás era a mesma coisa, né? No caso de falecimento, vão ser feitas a apuração, era a mesma coisa. E toda vez que eu chegava na hora de fazer a valoração da empresa, e eu trabalhava com empresas de faturamento de até 80 milhões de dólares por ano. Quando eu ia fazer a valoração da empresa, claro, eu tinha que ter alguma noção de contabilidade e as informações que eu ia colocar ali. Quando eu pegava essa parte, que eu olhava o contrato social, eu começava a gelar. Falo, cara, o que eu vou falar? Eu olhava para a idade dos sócios, pessoas de mais idade, aí eu também botava o recorte e cola. Os seus filhos já fazem parte da diretoria da empresa e estão aptos a assumir o papel dos atuais gestores em caso de falecimento dos sócios. Gente, numa boa, eu vim descobrir depois de muito tempo que nós já temos no mercado, né, e eu estou fazendo aqui até uma propaganda, seguros que garantem isso e que são colocados dentro do contrato social mediante, obviamente, uma consulta ao advogado que assessora vocês, que dão um respaldo na hora que esse teu cliente vai buscar crédito no mercado muito grande. E isso é uma informação que aí é uso de dado, na hora que você vai olhar o contrato e ver, simplesmente comparar a idade. Pô, esse cara tem quantos anos? Tem 35. Quanto tempo mais ele tem de vida útil trabalhando? Mais 40 anos, mais 30 anos. Vamos amarrar no contrato social dele alguma coisa que garanta para que, em caso de falecimento, não tenha que sentar um parente aqui. Quando você leva isso no banco e vai buscar crédito, isso faz uma diferença enorme, porque eu estive do outro lado lá emprestando dinheiro, já estive lá do lado negro da força, já eu sei como é. Entendeu? Então, isso é uma utilização de dados que vocês têm em mãos, entendeu? E que pode fazer diferença. Tá legal? Obrigado. Obrigada. Uma coisa que o professor falou, é o professor Raimundo, né? É o professor Raimundo. O meu orientador, ele sempre que começa o semestre, ele faz mais aulas meio introdutórias, com um padrão meio parecido, falando dessa questão do valor de empresas no mercado. Ele mostra anúncios, ele mostra matérias de jornal, ele mostra rankings, ele mostra um monte de coisas, e ele conta casos de fusões, aquisições, onde ele fala assim, eu não vou lembrar agora qual é o banco, acho que foi o Banco Real, que
tinha lá uma questão na concorrência, para que as propostas, envelope fechado, e quem comprou, acho que foi o Santander, fez uma proposta e ganhou. E aí o cara estava super contente, mas a diferença do que ele estava oferecendo para o segundo colocado era, sei lá, 3 vezes. E ele falou, nossa, eu fiz um negócio maravilhoso. Eu falei, mas como um negócio maravilhoso? Você podia ter oferecido R$10 a mais. Você ofereceu 3 vezes a mais, milhões de dólares a mais. Ele falou, eu tinha 90 vezes isso para oferecer. Meu chefe lá está super contente comigo, porque eu gastei 10% do que eu ia gastar. Então, assim, a questão do valor, e aí ele fala, valor é pessoal, é relativo no tempo, é relativo no espaço e é relativo aos interesses. Então, assim, interessava ao Santander alcançar um mercado que ele não tinha. A conjuntura. Como ele não fala no aspecto exatamente econômico, acho que ele não leva conta para ele da conjuntura. Interessava eles alcançar um mercado que eles não tinham, que tinha um valor, que os bancos da América Latina, que fizeram proposta na concorrência, já tinham uma parte. Interessava eles agregar alguns postos, algumas coisas. E, assim, você pega, às vezes, para ver, em casos de fusão, ele falou, e quanto vale a marca? Essa questão, a marca vale... Em alguns casos de fusão, no dia seguinte, todas as fachadas são cobertas. Aquela marca deixa de existir do dia para a noite. E quanto valia aquela marca? Então, assim, são muitas questões envolvidas. E, assim, tem uns que falam que a marca, dependendo, é a carteira de clientes, que a marca é a confiança que aquele conjunto de ações que aquela empresa realizava tem como garantia no mercado, é a credibilidade de produtos e serviços, de processos que aquela instituição historicamente guardou. Então, assim, tem uma gama de referências, e até mesmo quando a questão da justiça, que vai levar em consideração, é de uma complexidade tão grande, e aí o dia a dia do contador já é de uma complexidade tão grande, que dificulta que esse profissional talvez se dedique a olhar para isso. Tecnicamente chamamos isso de goodwill. E o goodwill envolve marca, envolve rentabilidade ou expectativa dela para o futuro, ponto, envolve a capacidade dos sócios, envolve uma série de detalhes. Eu só queria colocar um adendo. Eu faço valuation e, como perito, eu atribuo valor. Ao fazer valuation, eu tenho 18 fórmulas matemáticas diferentes, em que eu olho para o meu cliente e falo assim, ó, a sua empresa está nesse menor valor e nesse maior valor. E não tenho nenhuma certeza de que aquilo é verdade. Nenhuma. Nenhuma certeza de que aquilo é verdade. O banco, eu lembro a plateia, a professora, o banco Barings, em inglês, em 1995, fez uma operação de swap na Bolsa de Tóquio, não sei se vocês lembram dessa operação, na Bolsa de Tóquio, e ele usava um modelo matemático da época, o mais sofisticado. Na época, o Banco Barings era o 8º banco do mundo. Espetou o modelo, saiu lá a probabilidade de 97% daquilo subir 1 ponto. Era uma operação de swap, um derivativo, portanto. Só uma variável não estava no modelo, o terremoto de Kobe. A Bolsa de Tóquio despencou. O Banco de Barings quebrou para o mundo todo. Ainda que tenha lá havido uma questão de controle interno, que não foi muito eficaz, um cara decidiu essa operação, etc., mas é só para mostrar isso. O banco, que era o 8º do mundo, em um dia, no dia seguinte, ele deixou de ser o 8º do mundo para ser um banco quebrado. Não é? Ele tinha 18 variáveis, e por uma que faltava, aconteceu isso. E, assim, e na cultura, a gente tem ainda uma gama de flexibilidades e de questões subjetivas. Porque uma questão lá em relação à fila do museu, que eu estava conversando aqui antes da palestra, é que, assim, a gente normalmente vai ao restaurante que todo mundo diz que é bom,
que todo mundo diz que é bom, porque muita gente vai. Restaurantes com grande fila de espera, que você tem que agendar com meses de antecedência, tendem a ser mais caros. E uma questão que nesses processos lá da Galeria eu fiz é, se a gente diminuir a fila, o que vai acontecer? Será que vão achar que não vale mais a pena vir? E aí uma questão dentro, aí uma questão minha, uma resposta que eu tenho tentado dar para mim nesses últimos 15 dias. Como os processos de comunicação e o fluxo da informação ganham relevância nesse contexto de conteúdos culturais, a comunicação sobre a experiência das pessoas junto com a instituição deveria ser trabalhada em detrimento do tamanho da fila. Porque eu estou te oferecendo o preço, eu estou te oferecendo aquele de tarifa dinâmica, parece que o metrô de Londres tem isso, né? Tarifa dinâmica, horário de maior fluxo tem maior preço, horário de menor fluxo tem menor preço. Onde eu te ofereço a possibilidade de estar no museu e poder ver as obras com menos gente em volta. E não é nem porque eu vou fechar para você, não, é porque nesse horário já não tem tanta gente mesmo. O fluxo, não estou dizendo que o museu está vazio, mas é menor do que naquele dia ali que mal consegue ver o que está lá na frente. Então, assim, acho que é uma questão da comunicação, dos benefícios que as pessoas podem associar ao uso dos dados. E que a gente ainda, quando a gente fala de modelos matemáticos, estatísticos, das variáveis, isso tende a assustar a muita gente. Não sei se é pela nossa formação matemática ser de botar medo, ensinam matemática para a gente botando medo desde sempre, né? Talvez isso possa ter algum tipo de influência, não sei. Mas acho que a velocidade da dinâmica dos processos tem uma responsabilidade grande nisso, porque a gente precisa responder rápido. E aí, se a gente não tiver muita segurança no dado que a gente está usando, essa resposta que a gente dá rápido, às vezes, prejudica ao invés de ajudar o processo. Então, de novo, a questão da confiança, da credibilidade, da segurança nos métodos que a gente usa pode ser pode ser o grande desafio que a gente tem, né, no momento. Desafios vão surgir o tempo inteiro. Tem mais perguntas? Tem tempo? Isso, a contabilidade mais do que nunca. Eu acho que realmente quando tiver algumas coisas mais automatizadas, se não ficar tão preso a essas obrigações acessórias, acho que ele vai conseguir entender valor. E acho que pelo que tenho visto, os que conseguem já hoje enxergar valor no seu cliente, ele começa a ir longe. Né? Ele deixa de ser aquele que eu mexo muito, né? Afinal de contas, meu avô e meu pai eram contadores, e eu falei de deixar de ser guarda-livre para ser realmente um contador, um consultor, né? Dele ver valor, o que ele pode oferecer do seu conhecimento para o seu cliente, e deixar meramente ser o registrador, né? Que acho que hoje a gente ainda tem muito profissional que ele meramente registra a informação, mas ele nem usa aquela informação. E por isso que trouxe essa discussão para dentro do Conselho, com essa questão dos intangíveis, para a gente efetivamente começar a refletir como é que a gente pode oferecer, como é que a gente pode modificar essas ações. Então, por exemplo, essa coisa da informação. Por exemplo, eu sou vice-presidente do sindicato. O que a gente começou a fazer? Todos os cursos, em cima da avaliação, a gente faz uma análise. Porque não adianta você fazer uma avaliação e você não usar aquela informação. Então, a gente fez um ranking de todos os pedidos que as pessoas fizeram nas avaliações para usar aquela informação para fazer a grade do semestre que vem. É usar a informação que você deu. Então, a gente também, o cliente, por exemplo, qual é a prática dele de mercado, como é que ele compra, como é que ele paga. Também, então, isso. Posso oferecer para ele um seguro, que tem lá um outro cliente. Então, pensar os relacionamentos e fazer isso o valor. Tanto que a gente está vendo isso com os certificados, alguns certificados digitais, por exemplo, que oferece para o contador, se ele trouxer vender os certificados
para que os seus clientes comprem o certificado dele, daquele modelo, daquela empresa, aquela empresa paga ao contador um percentual do certificado. Por quê? Porque então ela começa também, os outros fornecedores começam a entender que nós, enquanto profissionais da contabilidade, também podemos ser um parceiro de negócios, né? A gente não pode também falar assim, não sou vendedor. Não, somos todos vendedores, né? Eu acho que isso que é um pouco a gente aprender. Eu hoje de manhã assisti uma apresentação, um TED, de um rapaz que falou, poxa, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ser o que eu sou hoje. Eu faço uma coisa completamente diferente e descobri que eu sou vendedor de mim mesmo. Que a minha avó, e ele falou assim, a minha avó perguntou para mim assim, o que eu faço? O que você faz, meu netinho? Aí ele falou assim, vó, faço um monte de coisa, mas eu sou mesmo vendedor. Ela, vendedor? Ele falou, eu sou vendedor e sou palestrante. E ele está palestrando pelo mundo afora, um garoto de 25 anos. Gente, mais alguma questão, Dani? Gente, muito obrigada. Vou passar um certificado aqui para a Dani. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês e eu acho que ali está o meu e-mail. Assim, eu preciso mesmo, no momento, de dialogar com quem quer que seja, sobre qualquer aspecto, porque, assim, uma coisa que eu procurei fazer na minha dissertação, e eu briguei um pouco com a minha orientadora para isso, é que assim, eu não queria que o meu trabalho fosse um trabalho para ir para a prateleira da universidade. Da mesma maneira, e aí, felizmente, eu não preciso brigar com o meu orientador, porque do doutorado, que ele já pensa assim. Então, assim, eu gostaria muito, eu quero muito que o meu trabalho possa ajudar a responder a coisas que ajudem, de fato, às necessidades que a gente tem, no meu caso, especificamente no mercado cultural, mas também nos aspectos da contabilidade com relação aos intangíveis. Porque não dá para você passar 2 anos assistindo aulas, mais 2 anos escrevendo coisas para depois virar produtor de relatório dos outros, ou fazer qualquer coisa, e dizer assim, não, tem um diploma que eu vou colocar na parede. Não é esse o meu interesse. Obrigada.